E isso, hoje, obviamente, não tem mais reis e famílias imperiais, mas isso tem consequência hoje. É não oficial, né? Não, assim, no Brasil, não oficial, ainda bem, mas a gente tem na Inglaterra, tem na Holanda, tem na Espanha. Ah, sim, mas eu digo assim, o que isso causa como consequência hoje no Brasil, por exemplo, essas pessoas que são as poderosas, elas são descendentes dessas linhas ainda, dessas famílias. Algumas sim, outras não, né? A gente tem novas famílias que ascendem nesse processo, mas a gente tem uma continuidade histórica nesse sentido. Então, para que uma pessoa tenha uma ilha em Angra dos Reis, para que ela tenha tudo isso, significa que alguém não tem nada, né? E aí muita gente fala, não, é possível você sempre gerar uma sociedade que nunca vai produzir, que dá para todo mundo ficar rico. Isso não faz o menor sentido, assim, porque para alguém ficar rico, a não ser que você consiga distribuir toda essa margem de lucratividade para os seus funcionários, e aí os capitalistas não querem isso, né? Porque significaria que eles teriam que abrir mão dos seus ganhos. Não tem como você não ter uma sociedade que não exista pobreza quando existe riqueza. Tá ligado? Necessariamente, se tiver alguém rico, vai ter alguém pobre. Necessariamente. Eu não consigo ver a ligação. A contraposição é porque fazer o seguinte, né? Para que um cara tenha... Vou dar um exemplo então prático, tá? Imaginar o seguinte. Como é que as terras brasileiras foram distribuídas? Através do sistema de capitanias hereditárias, certo? Uhum. Depois que as capitanias hereditárias foram extintas em 1763, o Brasil ele vai ter uma legislação meio estranha para terras até o primeiro reinado. Não vai ter exatamente uma coisa muito declarada, não existe uma dúvida em relação a isso. Em 1850, quando acontece o processo de encerramento do tráfico interatlântico de escravos, mais a manutenção do tráfico interno no Brasil de escravos, é aprovada 2 semanas depois uma lei chamada Lei de Terras. A Lei de Terras vai dizer o seguinte, que só poderia ter propriedade privada da terra no Brasil se você tivesse a escritura daquela terra. E como esse sistema de distribuição de terra ficou confuso, ficou sem uma legislação, uma jurisdição para ser seguida, o que acontece é que tinham camponeses nas terras e eles viviam lá e eles não tinham o papel, né? Que falava, você é dono dessa terra. Uhum. Porque para pra pensar, bicho, tem um papel escrito, você é dono disso. Isso é baseado. Como é que uma pessoa não vai ser criado um campo de força que vai impedir que o camponês entre? Por que ele não entra? Porque ele pode ser morto. Uhum. O Marx tem só para isso, né? O raciocínio vai divagando assim, mas a Lei de Terras vai dizer o seguinte, que só pode ser proprietário quem apresentar a escritura que só pode ser obtida mediante compra. Só que quem tem dinheiro para comprar terra no Brasil em 1850? Quem? Só barão. Só gente que já tem grana, né? A não ser que o camponês encontre um pote de ouro enterrado em algum lugar, ele não vai ter como gerar esse montante para que ele tenha acesso a essa terra. Mas ele pode pegar um empréstimo no banco. Alguém que está ouvindo já tentou pegar um empréstimo no banco? É uma merda, você não consegue pegar um empréstimo nesse calibre, entendeu? Uhum. Então existe um modelo de sociedade que reproduz a reprodução dessa desigualdade, da criação de uma pobreza social para o enriquecimento de poucas pessoas. Porque aí o cara, o camponês está lá na terra dele, aí chega um oficial, né, do Estado, porque isso é uma outra coisa. Estado e capitalismo, mãozinhas dadas eternamente. Não existiria capitalismo sem Estado. Não existiria. Aí chega as forças oficiais de violência do Estado, o exército, a polícia e até os eventuais jagunços, né, do latifundiário que comprou aquela terra e fala, camponês, bora. Pode sair. Mas eu tô aqui a minha vida inteira. Imagina, né? O cara fica sem terra e vai pra onde? Ele vai fazer o quê? Ele não tem mais acesso à subsistência. Ele vai ser obrigado a ir pra um lugar e ele não tem como comprar comida, né? Porque a comida também é uma mercadoria. Então ele precisa de dinheiro. Pra onde que ele vai? Ele vai pra cidade, que é onde tem uma maior oferta de trabalho, muitas vezes trabalhos não qualificados, em que ele pode ser inserido e tal. E aí o negócio, ele precisa de dinheiro, certo? Pra poder viver. Para poder comprar, para poder morar. Ele vai descobrir isso do pior jeito possível. Só que aí, o único emprego que ele vai ter acesso, que contratam ele, é um emprego de merda. É um emprego que ele vai ganhar 1 shilling por mês, sabe? Que é uma quantia ridícula, né? Na Inglaterra, que ele vai trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Aí ele fala, não, isso é desumano, eu não quero. Não quer? Então pode morrer de fome. Uhum. E é isso que acontece, né? Mas a gente tá falando de algo muito específico sobre terras e camponeses e tal. Eu fico pensando nesse cálculo pra alguém estar rico tem que ter alguém pobre. Uhum. Na modernidade hoje, se a gente pegar tipo o Steve Jobs, não existia aqueles milhões que ele criou. Aquilo lá simplesmente não existia. Quando ele teve aquela ideia, juntou um pessoal para trabalhar com ele e criou
Ele criou aqueles bilhões que ele ganhou. Não existia antes. Não, então, então como é que um cara vai ter o direito a esses bilhões se esses bilhões não existiam, se não fosse ele, tá entendendo? Acho que entendi. Tipo, e aí quando ele ficou bilionário... É que o que produziu a riqueza não foi o Steve Jobs. O Steve Jobs não fabricou um iPhone. Sim, foram os trabalhadores. E aí que tá o problema, porque a lógica do capitalismo é o trabalhador ele vai trabalhar nesse objeto e aí esse objeto vai ser vendido por um determinado valor. Uhum. Massa? Então vamos supor aí que, sei lá, um iPhone custe, sei lá, R$1.000 para ser produzido e ele vai ser vendido por R$2.000. Então já tem uma margem de lucro, 100%, né, do que tem aí, mas tem uma outra questão, que é o seguinte: esse trabalhador ganha R$100 por mês para fabricar esse iPhone. Só que se você fizer a conta, né, de horas dividida por dias, do valor do iPhone dividido pelas horas que ele trabalha, se ele trabalhar X horas, ele já tem os R$100. Então vamos supor que se ele trabalhar 15 horas, se fizer a conta, ele vai ter esse valor, esse montante. Para onde vão os outros 900? Do valor do iPhone. Para onde vão? Eles vão para alguém, né? Uhum. A gente pode até falar, essa conta vai para pagar armazém, sabe? Conta de luz, aluguel do lugar, máquinas, manutenção. Assim. Não, é isso. Só que quando a gente pega para analisar essa margem, a margem continua sendo muito alta. Ela continua sendo altíssima. Para onde que vai esse restante? A gente está falando de um exemplo hipotético, né? Mas a gente pode pegar, por exemplo, sei lá, né? Pegar o exemplo... Pode falar a marca aqui? Claro. Exemplo da Uber, por exemplo. A Uber pega limpo, acho que é de 20% a 30% do que os motoristas fazem de grana. Uhum. Limpo, sem fazer nada. Mas oferece a plataforma, oferece aquela possibilidade e tal. Não é que ela oferece, né? Ela precisa do motorista. Esse é outro mito, que é o empregador que dá o emprego. Não, o Steve Jobs não deu o emprego para ninguém. Ele precisava de trabalhadores para produzir. Senão não teria iPhone. Não existiria, certo? Uhum. O Steve Jobs não teria como criar uma cadeia de produção para isso. Então, esse desenvolvimento desse modelo econômico visa justamente essa perspectiva de que o trabalhador vai receber uma ínfima parte daquilo que ele está produzindo. Porque todas as outras horas, então vamos supor que o cara trabalha, sei lá, 100 horas por mês. Eu estou falando números arredondados para facilitar a conta. E aí, depois das 15 horas que ele trabalhou, ele já tem o valor de salário dele. Para onde vão as outras 85 horas que ele trabalhou? Que ele trabalhou. Para onde vão? Elas vão para o bolso de quem vai ganhar dinheiro vendendo o iPhone. É isso que vai acontecer. E vamos supor, né? Vai pagar conta, vai isso, vai aquilo, tal. Mas essas empresas todas têm isenção fiscal do Estado. Não tem? Tem políticas de... de subsídio. Tem também. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Está indo para o bolso de meia dúzia de pessoas. Está indo para o bolso de quem é acionista majoritário, né? E o jovem que acha que vai ficar rico de day trade, né? Fazendo curso daqui, curso dali. Você não tem um aporte financeiro. E assim, e eu tô falando isso porque eu já tentei fazer isso. Day trade? Sim, tentei. Você não é um negócio, complicado. Não, é difícil. Mas é um negócio que você percebe que é muito risco. Só que você só ganha dinheiro se você tem muito dinheiro para dar de aporte inicial. Nada, o day trade é isso mesmo, né? Então, é jogo pra gente grande. Né? Então, mas o investimento a longo prazo... não, eu acho que é importante a gente ter ter mesmo um processo de... como é que a gente pode... É que, na verdade, aí tem um outro problema, que é a galera achar que hoje o investimento de longo prazo é a única garantia que você vai ter no seu futuro, ou uma das poucas garantias que você vai ter no seu futuro, de estabilidade. E isso é um problema, né? Porque você está colocando o seu rendimento na mão de outra pessoa que vai fazer o que ela bem entender com aquele dinheiro, sendo que a principal forma de sobrevivência da classe trabalhadora deveria ser o trabalho dela. Tá ligado? A sua maior fonte de renda deveria ser do seu trabalho, da sua estabilidade, dessa Mas para sempre? O cara não vai trabalhar para sempre. Não. Uma hora ele vai ter que parar e ter o investimento dele bonitinho lá. Então, por isso que a gente tem que lutar para ter uma previdência pública que possa garantir sobrevivência para o trabalhador. E lutar contra as superaposentadorias que existem dos cargos que comandam o Estado. Isso existe mesmo. Mas achar que o problema previdenciário brasileiro é do professor da rede estadual, é do professor da rede municipal, é da enfermeira que trabalha no SUS, é do cara que hoje não tem mais concurso público para gari, né? É tudo empresa terceirizada. O problema da previdência dessas pessoas é elas que vão pagar proporcionalmente mais, né? Então, onde que o erro tá aqui?
Tá justamente nessa equação. A gente é obrigado a trabalhar muito mais do que a gente deveria trabalhar. Porque o que a gente defende não é que as pessoas parem de trabalhar, né? Não é que elas parem de exercer atividade para sempre. Mas, pô, pensa, a gente já tem um monte de coisa que poderia ajudar a nossa vida em termos de produtividade, inteligência artificial, maquinário, automação, e a gente trabalha as mesmas 44 horas semanais há 80 anos. O que tem alguma coisa errada? Porque a gente hoje produz muito mais do que produziu 80 anos, certo? Uhum. E onde é que está esse erro? Porque e por isso que nunca vai existir no capitalismo uma plena substituição da força de trabalho, da mão de obra. Porque você precisa desse trabalhador para gerar esse montante excedente de lucro. A não ser que a gente viva numa distopia, tipo... Qual é o nome daquele filme? Cacete. O Estrela da Fúria, Mad Max. Vai virar um lance meio Mad Max. Acho mais Blade Runner. Mas a máquina não conseguiria gerar lucro como um trabalhador humano? Não, porque o lucro é o lucro só advém da relação do que o Marx vai chamar de mais-valia, que é esse montante de horas excedentes que ele fica do trabalho do trabalhador. A máquina nunca vai conseguir gerar esse lucro, porque o capitalista precisa que haja essa equação de exploração. Porque senão o trabalhador vai fazer o quê? Vamos supor, né, toda a produção fosse maquinizada, o que o trabalhador ia fazer? O trabalhador ia ter tempo de, sei lá, né, curtir uma música, fazer alguma coisa. Só que isso vai significar também que os frutos gerados desse trabalho também teriam que ser redistribuídos, né? Porque senão a gente teria realmente uma distopia de pessoas que controlam as máquinas, controlam as fábricas, ficam com tudo, e você precisa de consumidores. Como é que você vai ter um trabalhador, entendeu? Tava aí a peça tá voltando na minha cabeça. Isso, e aí, tipo, por que a pessoa ganha salário? Ela ganha salário porque o salário é uma representação do resultado do trabalho dela de uma parte. E ela vai usar esse salário para consumir. Então, se as máquinas gerarem, elas não têm como gerar esse lucro justamente por isso. Porque você precisa produzir uma diferença que pague salário para as pessoas para que essa roda volte a girar. Porque a máquina não vai consumir, né? Exatamente. Ela não vai comprar uma parada depois. Exatamente. Por isso que não vai ter, nunca vai ser tudo máquina. Entendi o ponto. Exatamente. Entendi. Porque aí tu mantém o cara num nível de sobrevivência ali. Isso. E aí ele pode comprar de volta alguma coisinha no mercado, mas vai continuar tendo que trabalhar para poder consumir aquela parada. Ele nunca vai poder... isso, assim. Ele nunca vai poder consumir nada que não o comprometa financeiramente, assim. Então, tipo, é isso. A pessoa vai viver de aluguel para sempre. Uhum. Ela nunca vai ter condição de comprar uma casa. Por quê? Porque comprar uma casa significa que a galera que ganha dinheiro com aluguel não ia mais ganhar dinheiro com aluguel. E a galera que ganha dinheiro com aluguel é uma galera que tem muita grana, né? E não quer perder essa benesse. Mas o capitalismo não é um jogo para todos? Um cara não tem as condições também de comprar um imóvel para alugar, trabalhar, juntar dinheiro? A gente pode pensar, isso é uma ideia que a galera fala muito, né? Que é basicamente a síntese da meritocracia, né? Uhum. Só que quando a gente olha para a realidade do trabalho... hoje no Brasil, Petri, 90% dos trabalhadores brasileiros, se não me falha a memória, ganham até 2 salários mínimos. 2 salários mínimos. Que dá o que é isso? R$2.400. O Diese sempre solta, né, esses boletins de falar quanto que seria o salário ideal para sustentar uma família no Brasil. E esse valor gira em torno de R$5.500, R$6.000. Com R$2.400, você vai ter uma qualidade de vida que vai ser, dependendo de onde você mora, vai ser boa ou ruim. Você, por exemplo, não vai conseguir ter um apartamento na área mais arborizada da cidade, porque é caro. Você vai ser jogado para onde? Você vai ser jogado para os locais mais periféricos. E aí nos locais mais periféricos você não tem investimento estatal de água, você não tem investimento estatal de energia elétrica, você não tem investimento estatal de moradia popular. Por quê? Porque as pessoas que compõem o Estado, que reproduzem essa pobreza, são pessoas que têm seus negócios com os capitalistas também. Por isso que é muito difícil a gente pensar numa realidade em que a energia elétrica em São Paulo seja estatizada. Por quê? Porque existem pessoas dentro do governo que fazem lobby, que fazem um jogo de interesses para eles ganharem a parte deles e dar esse serviço e cobrar por esse serviço. É isso. Será que água deveria ser um negócio feito para se tornar mercadoria? A gente é feito disso, bicho. A gente é materialmente feito disso aqui. A gente precisa disso, sabe? Uhum. Então essa perspectiva que vai sempre criar uma obrigação do trabalhador em fazer. E aí, beleza, o cara ganha R$2.400, R$2.500.
ele vai ser jogado para essas piores áreas. Se ele quiser ter família, né, que é um negócio que muita gente quer ter porque esse talvez seja o sentido da vida, não ter família, né? Mas o sentido é você compartilhar a experiência, né? Compartilhar a humanidade. É isso, assim. E você não vai conseguir ter filho. Você vai viver sempre na merda. Claro que, mas teve uma pessoa que conseguiu. Sim, de quantas? A gente tem quantos Neymares? Quantos Neymar a gente tem no Brasil? Quantos moleques de periferia também não poderiam ser novos Neymares e não foram? Pois é, mas não existem vários novos milionários recentemente? Não tem só um Neymar. Então, tem vários caras que estão jogando na Europa. O cara joga na Bulgária, joga na Romênia e ganha uma grana violenta. Então, a grande maioria dos atletas de esporte são de divisões amadoras. Sim, a maioria ganha quase nada, né? Tem que trabalhar no açougue, como Uber e tal. Quase nada. Tipo, é essa mitologia, né? De que a gente pensa que, sei lá, o cara vai lá e vai tentar ganhar a vida sendo jogador de futebol ou jogador de basquete. Mas quantos moleques tem que passar pelo moedor de carne para ter um LeBron James? São milhares, né? São centenas para ter algum sucesso, ganhando dinheiro com aquilo e sobrevivendo daquilo, né? E eles ainda estão trabalhando, né? Eles ainda estão ali gerando esse valor. Mas olhando por um outro lado positivo do capitalismo, não é quase que mágico existir um cara que é multimilionário jogando bola? É mágico se a gente parar para pensar que dentro dessa possibilidade de uma pessoa ganhar, 99 perderam. Sabe? Mas antes seria 100% perdendo. Pelo menos tem um cara agora. Não, é que antes não existia futebol, né? Eu tô dando um exemplo, obviamente é um exemplo... Não, eu tô brincando, eu entendi. Mas tipo, se a gente pode falar que antes era 1,99, hoje é 3,97. 4,96 talvez. É um percentual muito baixo de pessoas que ascendem, né? A gente pode ver isso, por exemplo, como o Brasil está nas condições atuais econômicas, né? A gente teve o aparecimento de novos bilionários. Isso não é o comunista que está falando. Isso saiu em jornal, saiu em matéria de internet, pode pesquisar. A gente tem um aumento de número de bilionários e, ao mesmo tempo, um retrocesso da condição social da classe mais pobre no Brasil. Quer dizer, o pobre ficou mais pobre. O pobre ficou... É o bom chimom bombom, exatamente. O de cima sobe e o de baixo desce. Assim, e aí tem esse problema, né? E aí o governo vai falar, o PIB está crescendo, a gente está desenvolvendo a economia. Como é que o PIB está crescendo e os pobres também estão crescendo? Tem um erro nessa equação, né? Não é que é um erro, né? É isso, porque a gente tem que sempre pensar que o capitalismo ele não deu errado. Ele deu certo. Ele deu certo para 5 pessoas de 95. Ele deu certo para 10 de 90. Ele tá dando certo. Só que para a grande maioria das pessoas ele não dá certo. Mas no comunismo seria certo para o 100? O Neymar estaria melhor jogando bola, mas outras pessoas também estariam em condições? O objetivo central é justamente defender a eliminação do Estado, porque a gente entende que o Estado é também essa instituição que existe para amenizar os antagonismos de classe. Então é essa força militar, burocrática, jurídica que cria condições para que as classes dominantes possam exercer o seu domínio e evitar antagonismos muito severos. O que o comunismo defende, né, e visualiza como a superação do capitalismo é justamente o fim do Estado. Mas só vai ser o fim do Estado porque não vão mais existir classes sociais distintas. Não significa dizer que não haveriam conflitos. Que as pessoas não brigariam, sabe? Que as pessoas não se desentenderiam. Só que as relações sociais não seriam mais permeadas pela lógica do lucro. Elas não seriam mais permeadas pela lógica desse sistema, em que uma minoria oprime assustadoramente uma maioria. E quem fala isso é o Lenin, no Estado e a Revolução. Ele vai falar exatamente isso. Ele vai falar que a ditadura do proletariado, por exemplo, que ele vai defender, é essa perspectiva da gente inverter essa equação. De fazer um Estado, de fazer um país socialista, né, que é esse processo de transição entre o capitalismo e o comunismo, que vise garantir através do poder popular, através da construção do poder popular, esse governo de uma maioria de trabalhadores e essa minoria de pessoas que detêm os meios de produção, que ganharam dinheiro enriquecendo dessa forma, vão ter que ceder as suas paradas. E é por isso que não tem como a gente falar de socialismo sem falar da construção de um processo revolucionário.